Olá, pessoal. Aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um comportamento recorrente de crianças entre 2 e 4 anos e meio, mais ou menos, que é o seguinte: na hora que elas vão tentar exercer a autonomia delas e calçar os próprios sapatos, o que é muito comum? Elas invertem os pés. Então, elas não conseguem identificar qual sapato deve ser calçado no pé direito e qual sapato deve ser calçado no pé esquerdo. Gente, isso acontece, claro, a solução mais comum para esse problema, né, para a gente entender esse problema, é entender a questão da lateralidade, da aquisição da lateralidade. Então, a gente sabe que a criança entre 4 e 6 anos, ela começa a desenvolver a lateralidade, que é essa concepção que ela tem, que os dois lados do corpo dela, embora sejam iguais, eles podem ser movidos de forma independente, de forma alternada. Então, na verdade, existe aí uma assimetria possível em questão de movimentação desses dois lados do corpo. Os dois lados do corpo são diferentes, né? Então, essa é a primeira questão. Mas também tem uma outra questão que diz respeito à forma do sapato, à percepção da criança a respeito da forma do sapato, entender que aqueles sapatos são diferentes um do outro. E isso, gente, depende dessa concepção dela a respeito de ângulos e de falta de ângulos em formas geométricas fechadas. Então, é o momento que ela começa a entender o que é uma forma circular e o que é uma forma angular, que ela começa a identificar a diferença entre círculos e retângulos e quadrados e triângulos e assim por diante. Isso começa em torno de 4 anos de idade. Então, é o momento que ela começa a perceber que em algumas formas existem cantos e que em outras formas não existem cantos. E isso é fundamental para ela identificar a diferença entre o sapato que vai ser colocado do lado direito e o sapato que vai ser colocado do lado esquerdo. Quer dizer, ela precisa identificar a diferença entre esses dois sapatos. Gente, é interessante porque essa concepção, se a gente for retroagir aí na infância da criança, em torno mais ou menos de 2 anos de idade, a criança começa a entender o que é dentro e o que é fora, muito em função do próprio corpo dela. Quando ela está dentro de uma caixa, quando ela está fora de uma caixa, né? Então, em função desse corpo dela, ela começa a classificar essa questão aí de dentro e fora. Depois, em torno mais ou menos de 3 anos, ela começa a entender quais são as diferenças entre uma forma fechada e uma forma aberta. Ela começa a observar que existe uma descontinuidade nessas formas abertas. E aí, então, ela vai concebendo isso tudo. E aí, em torno de 4 anos, ela então começa a identificar quais são esses cantinhos, né? Claro que ela não chama de ângulo, mas a diferença entre formas circulares e formas angulares. Esse é o processo. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de enviar aqui para a gente dicas, sugestões, comentem os vídeos, compartilhem os vídeos para que a gente consiga entender o que exatamente interessa a vocês, para que a gente ocupe esse espaço aqui de uma forma muito bacana, conversando bastante a respeito de desenvolvimento infantil, combinado? Até o próximo vídeo, então.